Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece ficção. Como uma das maiores obras da literatura pode ter, sem querer, empurrado o império inteiro para o abismo. A base da nossa conversa são várias análises sobre os Lusíadas, a epopeia do Luís de Camões. E a nossa missão aqui é tentar entender a conexão um tanto bizarra entre esse poema do século XVI, uma catástrofe militar e por que, surpreendentemente, ele ainda diz muito sobre o nosso mundo. Sabe, tem aquela frase famosa do poeta W.H. Auden que diz que a poesia não faz nada acontecer. É uma ideia que faz sentido, né? A arte fica ali, no campo das ideias. Mas e se um poema não só fizesse algo acontecer, mas levasse uma nação inteira à ruína? É essa tese que a gente vai investigar hoje. Ok, vamos organizar as peças então. O poema é Os Lusíadas, o poeta, Luís de Camões. No finalzinho da obra, ele se dirige, fala direto com o rei da época, o jovem Dom Sebastião, o que já é bem ousado. O que ele queria exatamente com esse recado direto para o rei? Olha, essa parte final é fascinante porque é uma proposta dupla. A primeira parte é totalmente pessoal, quase um desabafo. O Camões ele se sentia desvalorizado, sabe? Ele tinha uma longa experiência, como ele mesmo diz, mas sentia que a corte não dava valor para isso. É muito parecido com Maquiavel dedicando O Príncipe. Ele se apresenta como o conselheiro ideal. Então, peraí. É quase como se ele estivesse mandando um currículo no final do maior poema da língua portuguesa. Tipo, eu conheço o mundo, me ouça, me dê um cargo. Exatamente isso. É uma candidatura de emprego disfarçada de poesia épica. E ele usa um argumento genial para se valorizar. Ele chega a citar Jesus, dizendo que das bocas das crianças o louvor pode às vezes ser aperfeiçoado. Ele se compara a uma criança com uma voz rude para dizer que a sabedoria pode vir de fontes inesperadas, como ele, sabe? E jogada. Ele se diminui para se engrandecer. Certo. Mas isso é só a primeira parte. A pessoal. Onde isso se conecta com o destino do império? É aí que a coisa cresce. Ele muda o foco da ambição pessoal para ambição nacional. E a proposta geopolítica dele é, assim, radical. Camões argumenta que Portugal estava perdendo o foco. As aventuras na Ásia, onde ele mesmo serviu, eram um beco sem saída. Custavam vidas, dinheiro e, o mais importante, eram uma distração. Uma distração do quê? Dos inimigos que estavam literalmente na porta de casa. Os mouros no norte da África. Ele diz para o rei esquecer a Índia e focar em Marrocos. E é aqui que vem a grande barganha. Ele basicamente diz ao rei, vá para a África, seja o grande cruzado. Faça isso e a minha poesia. Vai imortalizar você para sempre. Exato. E não é pouco. Ele promete tornar Sebastião mais famoso que Alexandre o Grande. É a isca definitiva para um monarca jovem, vaidoso, que queria desesperadamente deixar sua marca no mundo. Uma oferta irrecusável. E o rei, ele mordeu a isca? Tragicamente, ele não só mordeu a isca, como engoliu o anzol, a linha e a vara. E para a gente entender o porquê, a gente precisa olhar para a figura do Dom Sebastião. O que tinha de tão particular nele? Primeiro, o contexto. A corte vivia um fervor messiânico, sabe? Uma expectativa de que Portugal ia liderar uma nova cruzada. E o Sebastião foi criado desde o berço para se ver como esse soldado de Cristo. E, para piorar, as fontes descrevem ele como psicologicamente instável, um fanático. E tinha a questão da consanguinidade. Ah, a famosa questão do casamento entre parentes nas famílias reais, certo? Exato, mas no caso dele era extremo. Uma pessoa normal tem 8 bisavós. Ele tinha só 4. Nossa. Pois é, então você pega um jovem instável, criado com um complexo de Messias, que de repente recebe, do maior poeta do seu tempo, a validação perfeita para suas fantasias. O poema não foi uma ideia nova para ele, foi o roteiro que ele estava esperando. Entendi. Ele já estava, de certa forma, pronto para ouvir exatamente esse chamado. A proposta do Camões foi só a faísca na pólvora. O que aconteceu em seguida? 6 anos depois da publicação de Os Lusíadas, em 1578, Sebastião botou o plano em prática. Ele reuniu uma força, assim, gigantesca para os padrões de Portugal. 17 mil homens,
Isso era basicamente toda a nobreza do país, a elite militar, política e econômica. Ele colocou o país inteiro no exército e foi para Marrocos. Exatamente, foi para sua grande cruzada. E a campanha? Como foi? Foi um dos desastres mais rápidos e completos da história militar. A Batalha de Alcácer Quibir. O exército português, despreparado para o terreno, para o calor, foi atraído para uma armadilha. E, bom, foram completamente cercados por forças muito superiores. Não foi uma derrota, foi um massacre. Aniquilação. Total. O rei Sebastião morreu em combate, junto com ele morreu a esmagadora maioria da nobreza. Milhares morreram ali, outros milhares foram capturados. Espere aí, dos 17 mil que foram, quantos voltaram? Os números variam um pouco, mas o mais citado é assustador. Acredita-se que só uns 100 soldados conseguiram escapar e voltar para Portugal. 100? De 17 mil? É difícil até de processar esse número. Isso não é uma derrota, é um apagamento. Como um país se recupera de algo assim? A verdade é que não se recuperou. Não por muito tempo. As consequências foram imediatas e, assim, catastróficas. Primeiro, a economia quebrou com os resgates. Segundo, a crise de sucessão. O rei morreu sem herdeiros, o trono ficou vago. E com a elite dizimada, não tinha liderança para gerir a crise. E isso abriu a porta para quem? Para a Espanha. O rei Filipe II da Espanha, que era parente do Sebastião, viu a oportunidade perfeita. Com Portugal de joelhos, sem exército, sem liderança, falido, ele simplesmente marchou e anexou o país. E Portugal perdeu a independência. Por 60 anos. É impressionante pensar que uma decisão, talvez influenciada pelas últimas estrofes de um poema, redesenhou o mapa da Península Ibérica. É uma história com um final tão trágico, né? Parece que o livro se fecha ali, com a ruína de Portugal. Mas a questão é que a história do poema não termina em 1578, certo? Por que ele continua relevante? Exatamente. Por séculos, os Lusíadas foi ido quase que só por essa lente do nacionalismo, do épico português, o que é poderoso, claro, mas também limitou o alcance da obra. Para outros países de língua portuguesa, como o Brasil, a relação com o poema sempre foi mais complicada. Afinal, os brasileiros eram o objeto da expansão, não o sujeito, né? Mas essa visão está mudando. O poema está sendo lido de outra forma hoje. Sim, e é aqui que ele se torna surpreendentemente moderno. Se a gente olhar para além daquele chamado final à guerra, o poema é profundamente ambivalente sobre o custo do império. Camões não era um propagandista cego, ele viveu as dores da expansão. E onde a gente vê essa ambiguidade no texto? Porque a parte final é muito direta. Tem outra voz ali que contrasta com isso? Tem, e é uma das passagens mais incríveis da literatura. Logo no início da viagem de Vasco da Gama, quando os navios estão partindo, surge na praia um velho, o velho do Restelo. E ele faz um discurso avassalador, não para celebrar, mas para amaldiçoar a viagem. Ele acusa os navegadores de vaidade, de cobiça, de buscar uma glória de mandar que só traria novos desastres. Uau! Então o próprio poeta coloca uma crítica feroz à empreitada imperial logo no começo do seu poema épico sobre a empreitada imperial. Precisamente. Ele coloca as duas visões em conflito dentro da própria obra. De um lado, a celebração da coragem, do outro, a condenação dos custos humanos. O poema não é um monólogo nacionalista, é um diálogo, um debate, é uma das primeiras tentativas na literatura de mapear um mundo que se tornava global, e com isso, muito mais conflituoso. Ele fala de choque de culturas, de comércio, de religião, temas super atuais. Isso muda tudo. O poema deixa de ser só sobre a glória de Portugal e passa a ser sobre as contradições do poder, da globalização. Exato. Quando a gente se liberta da ideia de que é só um hino nacional português, a gente descobre uma obra que serve como um ponto de referência para entender nosso próprio mundo. Os Lusíadas emerge como uma das primeiras grandes obras da literatura mundial com uma perspectiva global. Assim como Homero foi uma referência para Camões, Camões pode ser uma referência para nós. A gente começou com um poema que pareceu levar um país à ruína e terminamos com uma obra que, na verdade, contém a sabedoria para nos alertar contra esse mesmo tipo de ruína. É um lembrete poderoso de que as histórias que contamos e, mais importante, as partes dessas histórias que a gente escolhe ouvir
tem consequências muito reais. Isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Por séculos, o legado do poema foi definido pela sua mensagem final, a mais agressiva, que levou ao desastre. No entanto, o poema também tinha a voz crítica do Velho do Restelo. Isso nos faz perguntar: nas narrativas, na avalanche de informação que a gente consome hoje, em qual voz estamos focando? Nos grandes e simplistas chamados à ação, ou nas reflexões mais complexas, ambíguas e talvez mais sábias?